lá. Voltando na glândula pineal, vamos retroceder só um pouquinho ali. A gente sabe que ela é também, além de um órgão secretor da melatonina, que é o hormônio do sono, ela também é um órgão receptor, assim como vários outros órgãos, como a pele, os olhos, o nariz, a boca, né, que é o olfativo, o gustativo, o auditivo, o visual. Então, nós temos ali a glândula pineal, que ela também é um órgão receptivo. Ela recebe, como a gente viu no outro vídeo, ela recebe as ondas magnéticas e elas os transforma em informações e a repassa ao cérebro. Aos dois hemisférios, né? O hemisfério imaginativo, ao hemisfério prático, ao que nos indica o que fazer. Essa é uma decisão única do ser humano, né? Cada um tem a sua decisão, isso se chama livre-arbítrio, nós vamos chegar lá. Mas a questão da glândula pineal, assim, só para a gente deixar claro que a questão de descalcificar ela é uma atitude que tem que ser feita de forma racional, devido ao fato seguinte: supomos que a sua glândula pineal esteja calcificada e você esteja vibrando uma vibração assim do mal, você tem alguns rancores, você tem algumas pendências com pessoas, essas coisas. O que acontece? Quando você descalcifica essa glândula pineal e você tem essas pendências aí, por isso que tem que ser de forma responsável, que você tem essas pendências aí, o que acontece? Você passa a absorver as vibrações que estão mais fortes no seu caso, que daí você está vibrando naquela intensidade. Faleceu uma pessoa da família, aconteceu uma separação, uma coisa parecida assim, você está vibrando naquela frequência. Supomos que você descalcifique ela vibrando nessa frequência, você vai absorver na maior parte das vibrações magnéticas que o universo emite, você vai recebê-las de forma trocada, você vai recebê-las da forma sombra, digamos assim. E se você vibra numa alta sintonia, numa alta vibração, num alto padrão, o que acontece? Você vai absorver os altos padrões do universo, a sabedoria, as questões de amor, principalmente o amor, porque ele é a fonte principal de todas as coisas no universo. Essa fonte, esse sol central, realmente ele se chama amor, é o que move todas as coisas, mas precisa existir um equilíbrio entre a sombra e a luz. Todo ser humano deve ter esse equilíbrio, porque se ele for muito sombra, ele é uma pessoa má; se ele for muito luz, ele é uma pessoa boba. Temos que ter um equilíbrio nesses dois sentidos aí. É isso que a gente vai aprender agora. Na questão de descalcificar a glândula pineal de forma responsável, a primeira coisa que você tem a fazer é olhar para si mesmo, para e ver o que nele está faltando. Você tem um problema com uma pessoa lá, resolva esse problema. Você tem uma pendência com seu filho, resolva essa pendência. Não deixe isso se prolongar por muito tempo, para que isso também não impregne, porque essa egrégora também impregna numa casa, num carro, em qualquer outro objeto material, porque embora seja material, mas existe uma vibração magnética. Depois nós vamos falar isso sobre a sequência Fibonacci, sobre a proporção áurea. Alguém estudou já na escola, não sei se hoje tem geometria, na minha época na SAT que tinha geometria na quinta série já. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre isso depois, o que essas formas transmitem de magnetismo, porque a nossa proporção áurea também, por isso nós emitimos energia, porque nós temos 1 por 1/618, isso é uma proporção áurea. 1 por 1/618, 1 por 1/618, a mesma coisa, 1 por 1/618, são as proporções áureas, as proporções divinas do corpo humano. Se você for pegar a sua televisão lá na sua casa, ela tem 1 de altura, né, vamos supor, por 1/618 de comprimento. Essa é uma proporção que ela emite energia. As pirâmides de Gizé foram feitas assim, e mais um monte. O seu cartão de crédito, se você pegar, ele tem a medida de 1 por 1/618, né? É uma medida proporcional. Então, acontece que nós emitimos essa energia, mas também nós a captamos por todos os órgãos sensoriais. Estamos claros?
Agora vamos à parte de descalcificar a glândula pineal para que você... Bom, uma pequena explicação, tá? Há 30 anos atrás, aquele cara que fez que botou o paraplégico chutar a bola ali, então, faziam 30 anos que esse cara ele vinha estudando sobre isso, sobre a questão da intenção, sobre a vibração, né? Ele, para fazer aquele sistema ali, ele, na verdade, se vocês assistirem a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa no podcast Inteligência ali, ela vai contar essa história do macaco, porque o macaco ele foi colocado os eletrodos no cérebro dele, não subcutâneo nada, só sobre uma touca ali no macaco, e ele movimentava coisas com aquela vibração, com a captação daquela touca, que no caso é a mesma coisa que a gente, tá? O computador captava essas frequências magnéticas do cérebro do macaco e traduzia ela no computador, isso eu estou falando há muitos anos atrás, tá? Traduzia ela no computador e repassava ao órgão que é mecânico. Então, veja bem, a intenção. Aí colocaram outro macaco lá do lado dela, do lado daquele macaquinho, o macaquinho estava torcendo para que aquele lá também, e às vezes ele não conseguia, mas o macaquinho que estava do lado conseguia movimentar o objeto mecânico, porque ele intencionava, porque cada vez que eles ganhavam um prêmio, cada vez que movia o objeto, era suco de laranja, se eu não me engano, era uma coisa assim. Então ele tomava um suquinho de laranja cada vez que ele acertava, então a macaquinha também tomava. Daí o que acontecia? Eles davam a intenção para ele, ó, fazia um jeito ali para que ele movimentasse, né, aquele objeto para ganhar o suco. A macaquinha, vendo que ele também ganhava o suco, intencionava também a mesma coisa. E aí o que acontecia? Intensificava o fluxo magnético para que ele se movimentasse mais rápido. Segundo o estudo dessa pessoa, e na prática, né, não na teoria, na prática, pode uma pessoa estar em Marte, outra aqui, e ela intencionar aquela situação e ela funcionar. É assim que funciona a glândula pineal. É aquele equipamento que aquele cientista colocou na mente do macaco para ele captar Esse do futebol, na Copa do Mundo agora no Brasil ali, que ele chutou a bola, acho que foi no Brasil, né, que ele chutou a bola, eu não assisto televisão, muito menos futebol. Ele nada contra quem goste, né? Mas ele chutou a bola ali, ele parece que tinha 30 minutos para fazer aquela atuação ali. Várias pessoas estavam intencionando ele ali. Bom, enfim, você vai saber, ao passar do tempo, vai perceber que a nossa glândula pineal, ela justamente é ela que faz essa transmissão do universo. Ela faz essa transmissão do magnetismo do universo para o nosso corpo cerebral, porque as outras partes do nosso corpo ela tem também sensores para que essas energias magnéticas elas consigam entrar em nós e fazer movimentos, né, no caso. Fazer os movimentos depende de nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Vamos levar em conta assim, ó, um feiticeiro. O feiticeiro, ele para fazer o trabalho dele de feitiçaria, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar sintonizar ele com a entidade que ele quer que repasse a situação. Ele sintonizando com a entidade que passa a situação, ele sintoniza com a vítima. Vamos supor, ele está vibrando naquela maldade. A vítima está vibrando alegre, está lá contente, dançando, tomando uma cerveja, e com a esposa dele, fazendo um churrasco. O que acontece? Essa vibração que o feiticeiro emite, ela não funciona. Aí ele vai, não funciona. Ele vê que não funciona, o que acontece? Ele faz um outro trabalho para que atinja um animal de estimação, um filho, um automóvel. E isso baixa a sua vibração, para que ele possa entrar. Você entendeu? A sua vibração determina aquilo que você recebe.
Só porque os feiticeiros também intencionam. Aquele trabalho, aquele ritual ali é muito bonito, funciona, tudo, mas o que mesmo dá força àqueles rituais é a intenção. É sobre isso que a gente está falando. A sua glândula pineal é a sua intenção, ela faz a sua intenção, tanto para o bem quanto para o mal. Só porque isso há também, ele é evolutivo e involutivo. A gente tem que saber que a questão é, você absorveu aquelas energias más do universo, lançou naquela pessoa ela recebeu aquilo, ela ficou doente, papapá. Só porque o universo ele também reverbera ao contrário. Devemos saber que aqui, tipo assim, não é a questão da que se faz, a que se paga, a questão é, tudo aquilo que é lançado ao universo, dependendo da situação, você também recebe de volta a mesma sintonia, reverbera da mesma forma. Reverbera da mesma forma a sintonia do universo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você está vibrando no amor, na caridade, na compaixão pelas pessoas, pelos animais, por qualquer um outro tipo de vida, supomos, de forma vivente, se você vibrar favorável ao perdão, o universo ele vai reverberar da mesma forma isso. E o que vai captar isso é o seu corpo, a sua mente, o seu ser. Mas a questão da glândula pineal é a percepção de quando isto está acontecendo, de quando isso pode ou não ser benéfico à nossa saúde mental e física. Saúde mental e física, porque vamos supor que você tenha um descontrole naquela situação. Enfim, saiba que a glândula pineal ela é essencial para que você tenha um contato espiritual. Contato espiritual, que eu digo contato espiritual. Você viu nos últimos vídeos, no último vídeo ali, aquelas fotos. Eu só mostrei aquelas fotos com permissão, né, da espiritualidade. Eu mostrei aquelas fotos porque como eu convenceria as pessoas não me conhecendo? Eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa que tenha outras atividades, assim, ainda não. Né? Nós vamos fazer um asilo aqui, isso é uma outra questão mais à frente. Mas veja bem, a situação do ser humano de não conseguir reverberar aquele amor, ou não conseguir também captar aquele amor do universo, está trazendo muitas situações difíceis em meio à sociedade. Essas frequências aí que a gente deve elevar, mas, cara, se eu estou preocupado, se eu estou com problemas, como eu vou vibrar alto? Aí é que tá. A sua glândula pineal, ela também vai captar esse magnetismo do amor, se você estiver aberto a isso. Muitas vezes a gente não está aberto a esse magnetismo do amor porque essa glândula pineal ela está calcificada. É o que a gente vai aprender a fazer agora. Eu só estava explicando para vocês o porquê de descalcificar ela. Não é uma coisa mística. Eu mostrei uma questão mística, mas ela é uma questão física, tá? Ela é uma questão do dia a dia. Muitas pessoas às vezes vão fazer alguma coisa... vamos supor, uma pessoa vai mentir para você. Você consegue ver se ele vem com má intenção, no mínimo aí 50 metros de distância. É só um exemplo, tá? Eu sou apaixonado por uma pessoa, supomos, né? Aquela pessoa também é apaixonada por você, então vocês ficam pensando um no outro, isso se chama intenção, tá? Você fica pensando um no outro naquele período de tempo. Aí você pega o telefone para ligar, ou se não mandar uma mensagem, a pessoa diz, opa, agora mesmo eu ia mandar uma mensagem para ti. É assim que funciona a glândula pineal, é a comunicação pelo córtex, né? Ela fica dentro. Veja bem, a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos descalcificá-la. A forma natural de descalcificar a glândula pineal é o açafrão da terra, o sol é excelente, e o nim da Índia. Por que o nim da Índia? O nim da Índia é um vermífugo, a gente tem muito aqui o nim. Pega só uma folhinha, 1 grama mais ou menos de açafrão, come pela manhã em jejum, ao meio-dia
segundo o doutor Laí Ribeiro. Não me condene por isso, porque todas as informações que eu estou tirando, que eu estou repassando para vocês, além de ser científica, foram experiencializadas por mim. Isso é, sem dúvida, pode ser que para mim serviu de uma maneira, para você sirva de outra, mas que vai servir, vai. Porque essa glândula pineal, os animais têm ela em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Você sabe que... Eu pergunto a você, agora, fechando os olhos, você sabe onde fica o sul ou o norte? Ou leste ou oeste? Você não sabe, mas o pássaro ele sabe. Várias outras coisas que os animais fazem, vamos supor os elefantes lá na tsunami. Lá na Tailândia, alguns anos atrás, aí teve aquela tsunami, matou uma porção de gente. Os elefantes, não morreu nenhum elefante, animais muito poucos, só os animais de casa, que eram acostumados a comer comidas que... A gente vai chegar nas comidas, por isso é prejudicial alguns alimentos para a gente, para essa glândula pineal. Mas veja bem, os elefantes não morreram porque eles sentiram a vibração muitos minutos antes de acontecer, praticamente horas antes de acontecer, e nenhum ficou ali na beira do mar, porque sabia que ia acontecer, eles sentiram a vibração. Tanto é que o elefante, eu quero saber se tu sabe onde tem água. Sabe onde tem água? Não sabe onde tem água no chão se for para cavar, mas o elefante ele passa o pé em cima do chão e ele acha um veio de água a 30, 40 metros de profundidade. Assim como aquelas pessoas que pegam o galinho de goiaba e procuram água para cavar o poço. Gente, isso é magnetismo, é glândula pineal. A pessoa que faz isso é porque ela tem a glândula pineal descalcificada e ela consegue fazer. É simples, é para a sua vida. Eu não vou induzir você a fazer isso, até porque você vai ver as situações, porque assim, ó, mais alguns dias aí vocês vão ver esse terreno sendo mexido, várias outras coisas sendo feitas, e eu sou uma pessoa que eu sou desprovido, hoje eu sou desprovido de fundo monetário para que eu faça esse asilo. E tanto que eu não vou pedir para ninguém esse fundo monetário. Esse fundo monetário vai vir na minha mão e eu vou provar para vocês como o universo você lança e ele lhe devolve da mesma forma. Porém, tome muito cuidado com isso. Porque o que você lançar no universo antes da sua glândula pineal estar descalcificada, calcificada o que é? Ela é uma... Deixa eu juntar uma pedrinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ela é essa pedrinha, supomos. Lá dentro é cheio de cristais. Alguns alimentos que a gente come, algumas outras coisas que eu vou mais para frente, a gente vai primeiro descalcificar ela, depois manter ela descalcificada. Essa pedrinha, ela é cheia de cristais. A nossa glândula pineal está lá no final, é o nosso terceiro olho, supomos. Tanto é que se você levar um tiro bem no meio da testa, ou alguma pessoa levar um tiro no meio da testa, segundo os atiradores de elite, a reação dele é inexistente, tá? Então, assim, ó, essa glândula pineal, ela é cheia de cristalzinhos. E quando a gente come alguns alimentos que calcificam essa glândula pineal, o que acontece? Ela não vibra mais, ela não sente mais a reverberação do universo. Isso traz um grande problema, porque você só consegue captar vibrações densas, tá entendendo? Se você consegue captar assim, maldades, coisas, você consegue, tipo assim, né? Externamente, externar a bondade, mas você capta muita maldade, porque ela só consegue vibrar com um peso muito forte. E quando você está bem, está com a glândula pineal descalcificada, você consegue as energias sutis, você consegue ver quando o outro está triste, você consegue ver quando você fez mal a alguém e é necessário pedir perdão. Isso, gente, é o verdadeiro sentido da glândula pineal na nossa vida. É receber as informações corretas do universo, como a gente deve fazer com o nosso próximo e consigo mesmo, principalmente, porque primeiro consigo mesmo, depois com o nosso próximo. Essa glândula, ela capta essa... E ultimamente, o nosso povo, a nossa vida está sendo muito problemática devido a isso, devido a nossa glândula pineal estar calcificada e a gente só consegue captar as energias que são densas, né? Tá ficando sério agora, né? Então, assim, você come um grama de açafrão da terra,
aquele de potinho até do mercado até serve, mas o bom mesmo é o açafrão em raiz, né? O falso açafrão. Eu vi lá com o Dr. Laí Ribeiro, que eu cito ele porque ele é um nutrólogo, né? Ele não é nutricionista, ele é um nutrólogo. Ele simplesmente ele prega o fato de que ele foi diretor de grandes laboratórios, deu aula no mundo todo, boa parte do mundo aí, né? E ele é nutrólogo, acho que só deve ter uns 800 no Brasil hoje, nutrólogos, segundo ele falou. Eu assisto muito ele porque ele tem alimentos ali que, não só na questão, mas na questão física, você deve tratar o seu físico e deve tratar o seu espiritual da mesma forma. O espiritual, os sentidos, a gente tem por principal deles a glândula pineal, que é o que transmite para o cérebro a informação correta. Supomos assim, sua glândula pineal é descalcificada. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É calcificada, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A sua glândula pineal é descalcificada. O que acontece? Você recebe informações, boas informações, e diga assim, ó, aquela pessoa me fez isso. Mas eu vou agir de outra forma. Eu vou fazer assim, 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 assim. E o universo que coloque ela no seu lugar. Portanto, tudo que você reverberar para o universo, volta. Sem dúvida nenhuma, tá? Eu tenho essa experiência e estou tendo agora, é muito interessante isso. Muitas pessoas aí vão se assustar, vão se chocar com o que vai acontecer aí na cidade daqui a alguns dias. É muito importante que isso aconteça. Eu sabia disso já, tanto é que daí depois, assim, ó, num certo nível que você atinja, tipo assim, você descalcificou a glândula pineal, você consegue viver muito bem. Agora, se você descalcificou a glândula pineal e ainda além disso busca a conexão com o universo, aí você vai ótimo, porque você daí tem o domínio, você tem o equilíbrio, o bem e o mal. Isso é muito interessante. Eu assim, ó, sinceramente, não é aconselhável você fazer isso, porque como você viu nas fotos do último vídeo lá, você pode se assustar com isso, tá? Um dia eu conto a história de quando eu fiz um SOS, ele acendeu, ele era do tamanho assim de um pneu mais ou menos, estava a 150 metros, ele acendeu. Eu quase perdi a camisa, na verdade, que a pessoa que estava comigo começou a puxar, eu comecei a rir, eu disse, calma gente, calma, e a pessoa me puxando. Um dia eu conto essa história, tá? Foi aqui pertinho, e tem algumas outras testemunhas, e eu dando risada e todo mundo apavorado. A pessoa que estava comigo estava apavorada, né? E mais outras pessoas logo abaixo que a gente conversou também viram passar assim, porque ele acompanhou a gente, né? Eu fiz o sinal de SOS, ele acompanhou, tipo, ele veio e disse, o que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. Entende? Isso não é controverso, tá? Isso é verdade. Mas eu quero que você descalcifique ela para você reverberar aquilo que o universo traz de bom para você. É só isso. A minha missão é essa. Mais à frente, a gente vai ver outras coisas que elas vão agregar na sua capacidade mental. Mas já sei, me explica para mim, qual a necessidade disso? Qual é a necessidade? A necessidade disso é que você vai tomar todas as decisões corretas, tá? Da sua vida. Supomos assim, fulano é casado. Eu acho que eu vou dar uma fugidinha hoje com aquela fulana lá. Se ele tiver a glândula pineal descalcificada, ele pode até sair com a fulana. Mas a glândula pineal que capta a vibração do universo, que não gostaria que isso acontecesse, ele diz assim, a glândula pineal diz assim para ele, tu acha certo fazer isso? Aí todo o seu cognitivo é que vai tomar a decisão, é o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio você tem, mas a sua glândula pineal, ela vai te dar o juízo. Tipo assim, eu acho que eu vou dar-lhe com pau naquele cara lá. Daí a tua glândula pineal diz, não, meu amigo, não faz isso, isso vai te trazer problemas, isso vai acontecer assim, assim. Aí você deixa de fazer. Logo lá na frente, aquela pessoa fez uma afronta para você, logo lá na frente ela recebe aquilo que ela fez. E você, em momento algum, teve que fazer qualquer tipo de movimento para que aquela situação acontecesse. Então,
Se você gostaria de descalcificar sua glândula pineal, é dessa forma. Nim da Índia, assim, é mais rápido durante 9 dias. Se você fizer isso, uma folhinha de Nim, se você não tiver Nim, porque assim, ó, o estômago também é uma parte do cérebro, como a gente falou, que ele tem 100 milhões de neurônios, enquanto que o cérebro tem 85 bilhões, né? Então, assim, ó, digamos que você trate também o estômago, porque aquele Nim da Índia, ele é um vermífugo, então ele é um veneno, na verdade, ele é um inseticida, mas se você comer ele uma folhinha só, ele é um vermífugo. Os indianos, boa parte deles lá, cerca de 80%, acho que fazem isso durante a manhã. E eles comem um pedacinho de açafrão, 1 grama, cerca de 1 grama, mais ou menos, um pouco maior que um comprimido. Se você não consegue engolir o açafrão, você pede lá na farmácia de manipulação. Eles fazem para você tanto o Nim da Índia quanto o açafrão. E você 9 dias toma 10 minutos do sol do meio-dia para que absorva a vitamina D, que também faz parte disso. E o pulso solar, juntamente com o Nim da Índia e com o açafrão, ele vai quebrar aqueles cristais que estão calcificados na sua glândula. Supomos, sabe quando vai quebrar aquela limpeza nos dentes, que é feito com aquela ultrassom, tum, 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 que faz aquele barulhinho, tum, 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 tum. É exatamente isso que o sol faz quando você toma o Nim e o açafrão. Ele vai quebrar aqueles cristais, ele não vai quebrar, ele vai e eles vão voltar a vibrar, e você vai ter de volta o juízo, entendeu? Essa é a questão. Gente, eu posso provar para vocês, porque eu fui viciado em crack, em cocaína, em maconha, e hoje... E outra, eu já, depois de deixar de ser viciado, eu usei algumas vezes, tá? Assim, em forma de teste, em forma de autoaprovação daquilo que se esteja fazendo e que se funciona mesmo para tu repassar para outras pessoas, eu usei e, assim... essa semana, vamos supor, né? Essa semana eu usei, outra semana eu usei, outra semana eu usei. E aquilo não me trouxe nenhum tipo de problema. Por quê? Porque você diz para si mesmo, isso não é certo. Esse é o vácuo que se deve criar quando a sua glândula pineal descalcificar. Vamos lá na Índia, porque a Índia, né? Deus passou ali, né? O Criador passou ali bem forte. E, vamos falar sobre Shiva. O Shiva. Como Shiva ele é venerado na Índia, as pessoas veneram, tem ele como exemplo por quê? Porque ele brincou com serpentes, porque ele subiu no Himalaia? Não. As pessoas veneram Shiva na Índia porque ele viu a total ignorância dele. Ele era muito sábio, né, um avatar, muito sábio, muito cheio de conhecimento e tudo, mas era o conhecimento aqui. Quando ele descobriu que aquilo de nada adiantava e que não trazia felicidade, aquilo tudo foi sugado para dentro. Todo aquele conhecimento, ele ficou ali dentro, só porque ele queimou. E a partir dali, ele se tornou um outro ser, um ser que está aberto à evolução. Porque quando você se fecha, vamos supor, você fecha lá na igreja evangélica, você não evolui para outras coisas. Você se fecha no espiritismo, você não evolui para outras coisas. Você se fecha no ateísmo, você não evolui para outras coisas. Independente daquilo que você fecha o seu conhecimento, a sua abertura para o conhecimento, que no caso é a totalidade do cérebro, a totalidade dos seus órgãos físicos. Quando você se abre para isso, você acaba criando um vácuo e diz assim, eu sou ignorante, realmente eu sou ignorante e tenho muito a aprender. Aí você evolui e cresce. É para isso que se descalcifica a glândula pineal. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas outras coisas sobre o corpo humano, de como a gente deve equilibrar todo esse sistema cerebral, que é o comando do nosso corpo físico, aquele, né? E o do nosso corpo mental também. O do nosso corpo físico é esse todo aqui, né? O cognitivo e essas coisas que a gente já viu nas partes anteriores. Mas a questão da pineal é muito importante para que você receba lá do universo a vibração, aquela vibração que vai dizer é certo e é errado. Os bruxos fazem isso, a maioria deles usam essa intenção. Você experimenta, a intenção que eu falo é assim para dar um exemplo para terminar o vídeo, tá? Você experimenta
Experimenta fazer isso. Você fica com fome um dia inteiro, você acorda, dorme à noite, acorda pela manhã e não come nada. Você toma uma água ali, um pouquinho de açúcar, alguma coisa para você não desmaiar, sua glicose não baixar, uma balinha, mas você não come. Você não come nada a meio-dia e você espera por umas 4, 5 horas da tarde, você põe um prato de comida, assim, a comida que você mais gosta, você põe na sua frente e fica olhando para ela por 5 minutos antes de comer. Aí você vai saber o que é a intenção. É justamente isso. Se você tiver essa intenção, essa força interior dentro de si, para fazer qualquer tipo de situação que seja boa ou ruim, veja bem, você consegue fazer a boa e a ruim, só porque isso vai reverberar novamente para você. Você fazendo a boa e a ruim. Cara, tu tá me ensinando a ser bruxo? Sim, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, a bruxaria usa um livrinho e outro ali, mas eu vou ensinar vocês a tomar posse daquilo que é por direito seu, que é a comunicação daquilo que é certo. No próximo vídeo a gente vai ver outras coisas sobre a relação corpo. Primeiro eu estou ensinando, antes de reverter todo o processo que foi nos feito passar, que fez de nós egoístas, eu vou falar sobre as palavras também, tá? Tudo que é ista é perigoso. Os egoístas, os alter egos que criamos dentro de si para agradar o patrão, para agradar a sua esposa, para agradar tudo tem um alter ego. Mas na verdade esse ego eu chamo de demônio, na verdade. O que a igreja evangélica chama de demônio, eu chamo de uma entidade, na verdade, que faz o equilíbrio. O mal, o que é o mal? O que é o bem? Explica para mim o que é o mal. O mal e o bem foram algumas pessoas que colocaram na cabeça da gente. A questão mal e o bem, eles são obrigados a existir na mesma intensidade para que haja o equilíbrio. O nosso Criador dos céus e da terra criou também o mal. A questão é, para que serve o mal? É para nos ensinar e nos trazer o equilíbrio. A glândula pineal, ela faz essa sintonia entre o bem e o mal. Ah, peraí, eu não posso ser assim. Ah, mas também se eu fizer daquele jeito eu sou um bobalhão. Isso se chama equilíbrio. Esse equilíbrio você vai aprender nesse canal. É muito interessante, fica por aí. Um abraço, viu? Até mais, até na quarta-feira.